boa tarde. Regressamos a esta rubrica que tenta revisitar os tempos anteriores ao Concílio Vaticano II e também o contexto social e religioso daquela época. Neste exercício de análise e de pesquisa contamos com o auxílio do Cônego Francisco Senra Coelho, professor do Instituto Superior de Teologia de Évora. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Antes do concílio, muitas das pessoas hoje provavelmente não o recordarão, apenas aquelas de mais idade, nomeadamente a liturgia, as celebrações eucarísticas em que as pessoas participavam, decorriam de uma forma algo diferente. Desde logo pela língua, o latim, que era a língua oficial da Igreja, que ainda continua a ser, mas que era a língua utilizada comumente na liturgia, nas celebrações litúrgicas. Uma saudação especial aos telespectadores, a todos os nossos teleouvintes. E um agradecimento por estar aqui mais uma vez. De facto, a liturgia é uma expressão muito visual da Igreja. Quando nós falamos a alguém sobre a Igreja, facilmente a pessoa faz logo a ligação à celebração de um sacramento que viveu, porque foi uma missa um domingo, ou porque participou num funeral, ou numas exéquias fúnebres, ou porque esteve num casamento ou num batizado. A Igreja tem aí uma imagem muito forte. E o latim, que é a língua oficial da Igreja, continua a ser a língua oficial da Igreja, era a única língua. Hoje é a língua oficial da Igreja, mas não é a única língua. A Igreja traduziu para o vernáculo de cada povo a liturgia que é oferecida em latim. O latim tornava a liturgia menos perceptível. Era outra língua. Falava, de facto, uma linguagem comum, unia toda a Igreja como uma unidade visível a partir das mesmas palavras nos 4 pontos cardeais do universo. O latim tinha também uma capacidade de nos transportar ao mistério, porque nos colocava diante de uma língua que era a língua própria do sagrado, mas a consciência da Assembleia, a participação litúrgica, a reflexão de que todos somos comunidade que celebra corpo de Cristo, saía de facto menos visível e a participação era, de certa maneira, deixada para um segundo lugar. As pessoas faziam uma vivência mais íntima, havia uma devoção pessoal mais acentuada e menos uma participação litúrgica. Nesta altura, as novas gerações já teriam dificuldade, mesmo real, em compreender o que era dito. Muita dificuldade. Podemos pensar que o movimento litúrgico começou exatamente por oferecer às pessoas uns missais que faziam a tradução de um lado o latim, do outro lado a língua viva, a língua vernácula, para a pessoa ir seguindo a celebração. Mas não havia muito a preocupação da participação da Assembleia. A Assembleia guardava um silêncio e participava através de uma oração pessoal, e essa era, de facto, uma pobreza da liturgia, porque a Igreja, revendo-se na sua gênese, a comunidade primitiva, nasce exatamente da ágape, onde era celebrada a Eucaristia. Evidentemente que é muito mais difícil ao presidente de uma celebração, um presbítero, por exemplo, celebrar em vernáculo e virado para o povo de Deus. Porque ele não pode ser um protagonista. Ele tem que ser o modelo do homem orante. O centro da Eucaristia, o centro de cada sacramento é Jesus Cristo. Na sua palavra e, por exemplo, no pão eucarístico e no cálice da comunhão, o corpo e o sangue do Senhor. É necessário que haja uma intensidade muito grande de vivência, sem espetacularidade, mas, repito, de verdade, para que o presbítero seja alguém que é instrumento de Deus e que seja Jesus Cristo o centro da celebração. E este desafio coloca-se, a linguagem torna-se perceptível, mas não nos podemos dispersar. Nem podemos fazer de uma celebração
um acontecimento estilo, como nós usamos na linguagem comum, um show. Tem que ser, de facto, um encontro com Cristo. Daí a preocupação que a Igreja coloca hoje de que a reforma seja entendida exatamente num caminho para a profundidade do encontro, corpo de Cristo, comunidade que tem em Jesus a cabeça, o bom pastor, que se alimenta da palavra e do seu corpo e do seu sangue, mas que verdadeiramente é referenciada por ele. Somos membros dele. E esta profundidade é um grande desafio do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II deixou-nos o caminho da verdade. É uma comunhão que parte de uma interioridade. A comunhão torna-se frágil, ou até porventura representativa ou superficial, se não assentar numa vivência muito íntima do mistério de cada crente, de cada participante, de cada membro da Assembleia ali presente. O desafio é maior. Esse é o alcance daquele termo Assembleia Celebrante também, que é desta época também, que nasce com o Concílio. Não é? A intimidade, a devoção que o ritual de São Pio V transpunha ao colocar a liturgia sempre em latim e só em latim, o rito latino, passou para uma participação em que a comunhão é visível, porque todos somos corpo de Cristo e entendemos a mesma linguagem, mas é exigido exatamente a profundidade para que cada um de nós esteja em Cristo e nele com os outros. Curiosamente, hoje as novas gerações começam a demonstrar e a procurar experiências místicas, experiências de encontro, a fugir da tal espetacularidade da dispersão e a sublinhar e a valorizar estas experiências de contacto com o transcendente, não é? Exatamente, porque muitas vezes pode-se ter, porventura, caído numa superficialidade. Ou seja, acentuamos mais a partilha, os sinais externos e às vezes alguma criatividade que eu diria menos fiel, que não foi capaz de perceber o espírito da reforma litúrgica do Concílio, levou exatamente a sentirmos um vazio, porque não foi possível tocar no mistério. Afinal, ficámos apenas por nos encontrarmos, por mostrarmos a nossa boa vontade, percebemos que a fé nos inspirava a gestos muito humanos, de grande fraternidade e solidariedade, mas não recebemos do Senhor verdadeiramente aquilo que Ele tem para nos dar. Não nos encontramos com Ele. Encontramos-nos uns com os outros em nome dEle. Mas é necessário que, para além de nos encontrarmos uns com os outros em nome dEle, nos encontremos com Ele, porque Ele é a fonte, Ele é a água viva. Muito bem, muito obrigado. A dimensão litúrgica central também no Concílio Vaticano II, hoje em análise aqui na nossa rubrica. Tenha uma boa tarde. Nós regressamos novamente de hoje a 8 dias.